Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação, com vocês para mais um momento de leitura coletiva com o livro da vez Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa. Hoje iremos dar sequência aos resumos dos capítulos. Hoje eu vou falar a respeito dos menores perigosos demais. Então, a autora ela inicia aqui falando nesse capítulo o quanto é estarrecedor observar que crianças que deveriam estar brincando ou folheando livros na escola traficam drogas, empunham armas e apertam gatilhos sem nenhum vestígio de piedade. Isso porque nós como seres humanos temos dificuldades em acreditar que exista genuinamente maldade nas crianças. E aí ela traz, por exemplo, que nos Estados Unidos, volta e meia a população se defronta com casos envolvendo crianças que matam de forma impiedosa, e o Brasil, infelizmente, faz parte desse cruel panorama. E aí ela traz um dilema: o que fazer quando criminosos perversos nesse país são menores de idade? Reduzir a maioridade penal? Criar novas leis? Bom, o mais importante que fixar maioridade penal para 16, 15, 14 é avaliar a personalidade do infrator, sua capacidade de entendimento dos seus atos, os seus sentimentos e especialmente a gravidade do crime cometido. Avaliar cada caso, porque cada caso é um caso, tornando possível assim distinguir de forma eficaz os jovens que precisam e podem ser reeducados daqueles que são refratários a qualquer medida socioeducativa. Então essa é a ideia que ela traz aqui nesse capítulo. O meu resumo então fica por aqui e as outras profissionais irão seguir com seus capítulos correspondentes. Até um próximo momento. Emoção e razão, apesar de serem parceiras, possuem mecanismos neurais distintos. Meu nome é Sineli Santos, sou neuropsicopedagoga e hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho do livro Mentes Perigosas, de Ana Beatriz Barbosa, um projeto de Raquel Brito. No capítulo 10, que ela traz de onde vem isso tudo, de onde vem esse comportamento psicopata. Quando a gente entende como é que o nosso cérebro funciona, isso fica mais claro. A gente possui o sistema límbico, responsável pelas emoções, raiva, tristeza, alegria, e um dos mecanismos mais importantes é a amígdala. A amígdala ela funciona como um botãozinho, né? O botãozinho que é ativado nessas emoções, e ele fica no interior do nosso lobo temporal. A gente também tem o córtex pré-frontal, responsável pelos processos mais complexos, planejamento, tomada de decisão, cálculo, raciocínio lógico. Então, eles são parceiros? São. Uma parte do nosso córtex pré-frontal, o dorso lateral, ele está associado a ações cotidianas práticas, podemos dizer, decorar um número, decorar um objeto. Tem outra parte que é o córtex medial. Ele tem uma associação mais direta com as emoções, né, com o sistema límbico, justamente para essa tomada de decisão. Então, o que é que a gente entende? Que no comportamento psicopata há uma disfunção, né, impedindo que a emoção, que o se colocar no lugar do outro, que a afetividade, ela aconteça. Porque uma das nossas capacidades, né, a capacidade humana, é discernir o certo do errado. E o que é que faz a gente tomar uma atitude assertiva? É essa afetividade,
né? Esse se colocar no lugar do outro. Inclusive, ela usa uma frase bem interessante que diz assim, que o psicopata, ele conhece a letra da música, mas ele não compreende, ele não curte a melodia, que deixa bem claro o que é que acontece com esse comportamento. Né? Então, o psicopata há vários níveis, né? O leve, o moderado e o severo, porque o psicopata não é só aquele que mata, né? Mas o que faz a gente identificar não há arrependimento, é essa falta de empatia. Olá, gente. Eu sou Daniele Cruz, neuropsicopedagoga. Vou dar continuidade ao livro da Ana Beatriz, né? Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. A Ana, ela começa o capítulo 11 com uma pergunta. O que podemos fazer? Ela esclarece que são raras as exceções que a terapia, a psicoterapia, né, os medicamentos, têm sido eficazes no tratamento da psicopatia. Ela diz que até então não dispõe de nenhum método eficaz que mude a forma de um psicopata, né, se relacionar com os outros e perceber ao mundo ao seu redor. Então, ela diz que a psicoterapia não tem não é eficaz nesse transtorno, porque a psicoterapia é para aquele indivíduo que esteja com desconforto emocional, né, que tem autoestima baixa, que está insatisfeito, que tem os seus problemas, né, interpessoais, enfim. E a pessoa que tem psicopatia, que ele é um psicopata, ele não tem, né, esses problemas. Ele está muito satisfeito com sua conduta, ele não apresenta constrangimento nenhum moral, nem problemas emocionais. Então, não é possível utilizar, né, esse método porque não existe nenhum problema existente. Né? Não é nem problema, mas sim, não existe nenhum sofrimento existente nesse indivíduo. Então, todos nós, né, somos vítimas e predadores sociais dos psicopatas. E ela traz dizendo que quem realmente merece tratamento são as pessoas que são vítimas dos psicopatas. Seguindo, Ana fala sobre o que os pais podem fazer, né? Então ela traz dizendo, né, que existem características antes dos 18 anos que a família, né, que os pais podem perceber. E que esse problema é chamado de transtorno de conduta. E para que realmente seja diagnosticado como um indivíduo, uma criança ou adolescente como psicopata, essas características que ela lista, né, no capítulo 11 devem ser características, comportamentos repetitivos e frequentes. Então, ela faz uma lista grande e eu vou falar de algumas. Né? Ela diz que a pessoa que tem, né, características de ser uma pessoa psicopata, uma criança, um adolescente, tem comportamentos como mentir o tempo todo, impulsividade, falta de empatia, crueldade, tem dificuldade de manter as amizades. Essa pessoa tem característica de se envolver, né, precocemente com álcool, com drogas, né, se envolve também com fraudes, com homicídio, enfim. Mas lembrando que são características persistentes, com alta frequência, né, comportamentos repetitivos. É também comum que eles culpem o outro pelas suas atitudes,
né? E é um transtorno de personalidade. E adiante, Ana traz orientações, né, para os pais, porque é um transtorno que não tem cura, é um transtorno de personalidade, né, que sim pode acontecer de a estrutura familiar contribuir para esse desenvolvimento. Não é nem o desenvolvimento, e sim o agravamento dos comportamentos. E com isso ela traz sugestões de como os pais devem se comportar, né? Porque muitos pensam, onde foi que eu errei? Eu não dei limites, né? E se culpa por isso, sabendo que é uma disfunção, que é um transtorno, mas que pode ser agravado pela estrutura familiar, pela estrutura familiar. E ela ainda traz algumas dicas, né, de como os pais devem agir com seus filhos, né? Sempre estar orientando, sempre estar supervisionando, para que isso não venha a piorar, né? Não venha a ter o agravamento. E realmente com esses comportamentos, com essas dicas, né? Com essas prevenções, vai reduzindo os comportamentos, né? E a pessoa vai convivendo melhor com o transtorno, com a psicopatia. E por fim, ela traz uma frase, né? Que eu quero muito compartilhar com vocês, que ela diz assim: não negocie com o mal. Jamais concorde por pena, chantagem ou qualquer motivo que ajude um psicopata a ocultar seu verdadeiro caráter. Eu agradeço e que realmente esse capítulo possa nos ajudar e ajudar outras pessoas também. Uma boa noite, tchau.